Fala, meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vamos estudar quais são os fatores internos que formam e transformam o relevo. Existem diversos fatores que agem na formação e na transformação do relevo terrestre. Esses fatores ele pode ser interno, ou também chamado de fatores endógenos, quando ocorre no interior da litosfera, ou também chamados fatores externos, ou também chamados fatores exógenos, quando ocorre sob a superfície da Terra. Nesta aula vamos estudar a questão só dos fatores internos, o tectonismo e o movimento das placas e o vulcanismo. Os fatores internos. No interior do nosso planeta ele ocorre fenômenos que podem alterar as paisagens terrestres, modificando o relevo continental e também o relevo submarino. E esses fenômenos são o tectonismo e o vulcanismo, principais fatores internos que transformam em grandes proporções o relevo terrestre. E o tectonismo e o movimento das placas, que a crosta terrestre não é uma camada rochosa, inteiriça. Pelo contrário, ela é fragmentada em várias partes, que tanto nos continentes quanto no fundo dos oceanos, essas partes elas compõem a crosta terrestre. São denominadas de placas tectônicas. E todas as placas tectônicas movimentam-se de maneira lenta e contínua sobre o manto terrestre, separando ou aproximando-se uma das outras, em alguns poucos centímetros ao ano. E a partir da percepção desses movimentos da crosta terrestre, o ser humano ele passou a utilizar técnicas como equipamentos de raio laser instalados em satélites artificiais em órbita da Terra. E foi o que permitiu comprovar e medir com precisão as distâncias entre os continentes e a movimentação das placas tectônicas. E que foi por meio das medições periódicas comprovou-se, por exemplo, que a América do Norte ela distancia da Europa em média 2 centímetros por ano, enquanto a África afasta-se da América do Sul cerca de 4 centímetros por ano. E aqui é um planisfério onde tem as placas, onde mostra as placas tectônicas do globo terrestre. Onde a placa, o Brasil está situado no centro da placa sul-americana. E por que as placas tectônicas elas se movimentam? Porque os movimentos que as placas tectônicas realizam, separando-se ou chocando-se uma contra a outra, ocorre devido ao intenso calor existente no interior da Terra. E esse calor faz o manto abaixo da crosta circular em grandes correntes, denominadas de corrente de convecção. E quando essas correntes de convecção são convergentes, as placas se chocam. E quando essas correntes de convecção são divergentes, elas se afastam. Que é o caso da placa sul-americana com a placa africana, né? Essa questão elas vão se afastando. Elas são correntes de convecção divergentes. E que as placas elas chocam-se uma contra as outras, que as placas elas, que mergulham em direção ao manto. Ela funde-se devido às altas temperaturas e a outra placa é pressionada no sentido contrário, dando origem a grandes dobras na crosta terrestre, que exemplo, é o que ocorre na porção oeste da América do Sul, área de encontro entre as placas sul-americana e de Nazca. E já as placas elas se afastam-se umas das outras, formam-se grandes fendas ou rachaduras na crosta, chamadas de falhas, que são preenchidas com magma. E esse fenômeno dá origem, por exemplo, às dorsais meso-oceânicas, que são cadeias montanhosas submersas nos oceanos. E já as placas elas resvalam uma contra as outras. O deslize das placas ela provoca grandes rachaduras, que são as falhas,
na crosta ao longo da região de contato entre elas. É o que ocorre, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos e entre as placas norte-americana e a placa pacífica. E também dessa forma podemos concluir que o tectonismo ele refere-se ao movimento que as placas tectônicas realizam em função das fortes pressões que o manto exerce sobre a crosta terrestre, produzindo deformações como as dobras e as falhas, Os movimentos das placas tectônicas na crosta terrestre, elas atuam intensamente na modelagem do relevo. E desses movimentos ela decorrem importantes formações da crosta, como falhas e dobras. E as dobras, ou dobramentos também chamado, elas formam-se quando grandes pressões horizontais elas atuam sobre rochas de menor resistência, como as rochas sedimentares, provocando seu enrugamento ou arqueamento. E essas grandes cadeias montanhosas da Terra, como os Alpes na Europa, os Andes na América do Sul e o Himalaia na Ásia, formaram-se, sobretudo, pelos dobramentos da crosta terrestre, ocasionando pelos encontros entre duas ou mais placas tectônicas. Já as falhas ou falhamentos ocorrem quando grandes pressões verticais e horizontais elas atuam sobre rochas mais duras e rígidas, como as rochas cristalinas. E essas pressões provocam o surgimento de gigantescas fraturas ou fendas nas rochas que se deslocam, deslizando uma ao lado das outras. E essas falhas ela podem dar origem às várias formas de relevo, como as escarpas, que são aclives abruptos nas bordas dos planaltos, e os vales, que elas surgem tanto nas áreas de encontro quanto de divergência entre placas tectônicas. A Serra do Mar, que se estende por boa parte da região litorânea do sul e do sudeste brasileiro, é um grande conjunto de falhamentos. E agora vamos estudar a questão do vulcanismo, que é outro fator interno nessa questão da formação e também da transformação do relevo. Aqui é a estrutura do vulcão, a questão da câmara magmática, a chaminé, nuvem de cinzas e gases, a cratera, o cone, que é o formato do vulcão, e a chaminé secundária. São essas tipo raízes que tem do vulcão, que são que dá origem a outras fendas, né? Quando a pressão ela vinda do manto terrestre é suficientemente forte para romper as camadas rochosas da crosta, que ocorre o vulcanismo. E esse fenômeno, que ocorre principalmente próximo ao encontro das placas tectônicas, consiste no extravasamento do magma, contido no interior do planeta, para a sua superfície. E o magma chega até a superfície na forma de lava, e pode cobrir extensas áreas de terreno. E em geral o vulcanismo ele dá origem a duas formas de relevo, as montanhas e os planaltos. As montanhas elas surgem quando as lavas acumulam-se ao redor da fenda em que o magma foi expelido. E após vários derrames de lavas, formam-se uma montanha, muitas vezes em forma de cone. E os planaltos eles surgem quando as lavas extravasam para a superfície através de fissuras na crosta terrestre, espalhando-os por grandes extensões do relevo. E após se resfriarem, as lavas dão origem às rochas magmáticas. E no Brasil, existem formas de relevo que se originaram do vulcanismo, que ocorreu há milhões de anos, como os planaltos, que ocupam grande parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná. No entanto, que atualmente não existe atividade vulcânica no território brasileiro, pois nosso país está situado na porção central
e geologicamente estável da placa tectônica sul-americana. E a questão dos terremotos, que os terremotos, ou também chamados de abalos sísmicos, que são as vibrações que fazem a crosta terrestre tremer, onde todos os anos milhares de terremotos acontecem no interior da litosfera, com intensidades variadas. E elas são causadas por fenômenos como o de um vulcão, e somente uma parcela muito pequena dos tremores pode ser sentida pelas pessoas. E que também nesses casos suas consequências podem variar de uma pequena sensação de desequilíbrio ou desmoronamento de cidades inteiras, o que obriga também muitas pessoas a abandonarem certas áreas. Com isso, os terremotos ele podem modificar intensamente as paisagens do espaço geográfico. E também, mesmo com esses incessantes pesquisas desenvolvidas em torno da origem dos terremotos, ainda não é possível prever com precisão quando e com qual intensidade um abalo sísmico pode ocorrer. E essa foi mais uma aula. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.